E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Flávio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Bom, vamos falar do tema do dia. A Polícia Federal concluiu inquérito sobre a tentativa de golpe. Relatório tem 884 páginas. Indicia Bolsonaro, Braga Neto, mais 35, entre eles Augusto Heleno, Ramagem, Mauro Cid, Anderson Torres, que tinha aquela minuta do golpe em casa, foi ministro da Justiça, Almir Garnier, comandante da Marinha, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, os que estavam presos já na operação da última terça-feira, Kids Pretos, integrantes da ala militar do governo e militares da ativa, inclusive, ala ideológica, enfim, foram muitos inquéritos, 37, e envolvia a BIM, envolvia o governo paralelo, vai criando assim uma cronologia de tudo que a gente acompanhou como fatos isolados, né? Uma cronologia de todos esses fatos que passam a ser concatenados no que parece ser claramente um processo e mais, que envolve as altas instâncias do governo Bolsonaro. Com o planejamento de assassinato de autoridades, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e cujo plano foi encontrado no computador no Palácio do Planalto. Então, quase, eu não vou dizer que é sem precedentes, Denise, porque nós tivemos fatos parecidos na ditadura militar, mas é tão grave quanto. Efetivamente, são notícias que nos deixam perplexos, a que ponto chegou a organização, segundo o relatório da Polícia Federal, para o ataque ao regime democrático. E aí a gente fala desses crimes do Código Penal que estão sendo imputados a esses indiciados. Então, deixar bem claro um ponto aqui. Eles são indiciados, ou seja, não são réus ainda, não há processo, mas indiciados, apontados, indicados pela autoridade como possíveis ou prováveis culpados por formação, associação criminosa. Agora vai caber ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, oferecer denúncia contra os indiciados. O relatório foi encaminhado ao STF e depois da decisão da PGR, aí o STF deve acolher esses processos para que eles virem réus de fato. E tem a questão dos aliados de Bolsonaro ainda quererem colocar que foi uma tentativa, ou um plano, ou uma conversa a respeito mesmo de matar o presidente, vice-presidente e o próprio Moraes, não é? Sim. Eu diria que nós temos três momentos importantes. A investigação realizada pela Polícia Federal, agora o relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, que entrega e remete ao Procurador-Geral da República, o Dr. Paulo Gonet, para que este faça uma análise. E o Gonet tem três opções. Primeira, há elementos suficientes, então ele já oferece uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal, ao Poder Judiciário. Segunda possibilidade, ele pode entender que ainda faltam mais elementos e devolver o procedimento para que a polícia realize investigações ou diligências complementares. E terceira hipótese, ele poderia pedir o arquivamento direto, o que não deve acontecer. Muito provavelmente, ele vai propor a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, que receberá esta denúncia. E é a partir deste momento que nós teremos um processo com contraditório, ampla defesa, etc. Em relação a esta alegação de tentativa, juridicamente, ela é quase que risível. Ela não se sustenta, porque não existe... o crime que é punido é o de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, impedir novo governo legitimamente eleito de governar. Não há como se pensar em consumação desse crime, porque senão nós não estaremos mais sob o regime posterior, democrático. Porque aí não haveria processo. Seria uma ideia com falta de lógica. O que basta estes atos tentados para que o crime seja tipificado e consumado. E um detalhe, em relação à tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, os atos concretos foram iniciados, não ficou apenas no plano abstrato. Por quê? Porque no entorno da sua residência, homens, e pelo que a imprensa tem mostrado, pertencente ao grupo de elite Kids Pretos, já estavam
de campana, aguardando a chegada do ministro, plano que só foi abolido porque a sessão do Supremo Tribunal Federal naquela data tinha terminado mais cedo. Então, houve sim um início concreto de ações criminosas. Agora, lembrando que a PGR autorizou várias operações que permitiram a obtenção das provas, de toda essa documentação que agora faz parte do inquérito, não é? Então, a PGR já estava municiada de uma série de informações a respeito disso tudo, e o relatório coloca, na verdade, vários núcleos de operação nessa tentativa de golpe. Tinha um núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, inclusive Bolsonaro se tornou inelegível por causa disso, aquela reunião com os embaixadores, com os embaixadores, em que ele descreditava o sistema eleitoral brasileiro. Tinha um núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, núcleo jurídico, que dava respaldo a determinadas operações, núcleo operacional de apoio às ações golpistas, núcleo de inteligência paralela, e aí tinha a BIM, arapongagem, tinha série de coisas que foram denunciadas também, e o núcleo operacional para cumprimento de medidas coercitivas. Então, são várias frentes de ação. Essa divisão em núcleos, são 6 núcleos, se não me falha a memória, você bem os escreveu aí, facilitam inclusive a individualização do grau de responsabilidade de cada um desses 37 indiciados, dos quais 25 são militares. Então, quando se reúne esses elementos, e a Polícia Federal agora entrega o relatório final, a Procuradoria aguardava para reunir esta linha de investigação com a linha de investigação das fake news que desacreditavam o sistema eleitoral, mais o caso que você citou agora da reunião com os embaixadores, que deixou Bolsonaro inelegível, inclusive, a partir de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, agora reúnem-se essas 3 linhas com o Procurador-Geral da República para a adoção das medidas cabíveis aí. Agora, quem quiser fazer ter um entendimento correto da situação, consegue perceber o porquê de Alexandre de Moraes ter juntado todos os processos, desde Sim. o gabinete do ódio até as fake news, Perfeito. Até os atos de 8 de janeiro, que tudo acabou recaindo com ele, porque o início foi com ele. Ele acabou herdando um processo e Perfeito. Seguiu adiante e foi agregando mais informações porque estava tudo relacionado. Perfeito. Não se trabalhava tanto dentro das 4 linhas como se falava tanto, né? Na verdade, o trabalho ele tem que ser demorado porque há um trabalho de investigação, coleta de provas documentais, testemunhais, a delação premiada de Mauro Cid, que agora está sob riscos muito altos de Mas foi celular. Reafirmada hoje, né? Ele deve ter acrescentado muito mais informação. Do ponto de vista da estratégia da defesa, não se podia esperar outra decisão que não colaborar com as autoridades, porque ficaram claras as contradições de Mauro Cid, as informações omitidas em relação a este plano de assassinato, inclusive com o uso de armamento pesado. Armas de uso exclusivo das Forças Armadas, tudo muito bem detalhado. E pelo que a mídia dá conta, na casa de Braga Neto, um general 4 estrelas. Inclusive, Mauro Cid hoje teria confirmado que ele participou da reunião que planejava Perfeito. A morte do presidente e vice-presidente do Moraes. Agora, o fato de Alexandre de Moraes ser vítima, o possível alvo de assassinato, e ele julgar, não tem uma contradição nisso. Gilmar Mendes já defendeu porque ele falou que todos os ministros foram atacados em alguma medida. Nós temos aqui dois posicionamentos. Inclusive, há normas processuais penais que colocam mais ou menos a seguinte ideia. Quando a autoridade judiciária é colocada numa situação, mas não busca essa situação, ela não teria necessariamente uma suspeição sobre ela. De outro lado, e me parece eu estava até repensando sobre isso hoje, me parece um lado mais prudente seria Alexandre de Moraes não participar, ao meu ver. Por quê? Inclusive para não dar margem à defesa para lá na frente buscar anulações sob a alegação de que a imparcialidade estaria comprometida. Entretanto, eu repito, há uma posição dividida aqui. Há juristas que entendem que é possível ele participar, o próprio ministro Gilmar Mendes se posicionou, e de outro lado, por uma questão de sensibilidade, de cuidado,
alguns entendem que ele não deveria participar desse julgamento. Agora as condenações serão decididas pelo Supremo Pelo como Supremo. todo. Não seria só Alexandre de Moraes? Não, o Supremo já decidiu alguns anos atrás que esses ataques ou medidas que coloquem em risco a própria Constituição e o regime democrático, cabe a ele, Supremo, atrair essas ações e esses julgamentos. O senhor vê condições desses processos começarem para valer a curto prazo? Eu acho que antes do ano que vem, não. Isso vai adentrar o 2025. O Dr. Paulo Gonet terá uma gama enorme de documentos e de análises a fazer. Há que se tomar muito cuidado com a oferta da denúncia. Então, em tese, o Procurador-Geral da República tem 15 dias para ofertar uma denúncia. O promotor de justiça, o Ministério Público. Não é o caso aqui. Perfeito. Então, devemos entrar em 2025. É isso, eu agradeço muito a presença de Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Muito obrigada, Muito obrigado, Denise, e aos seus telespectadores. Com vocês.